psiquiatra. Doutora Abelardo, isso que nós estamos falando em relação, assim, quando a pessoa entra em depressão, eu não sei se já lá desde o iniciozinho já começa a dar uma baixa da autoestima, já começa a se largar, já não pinta mais o cabelo, já não cuida mais, né, das unhas, acaba deixando de lado. Isso é comum, é um sintoma comum, doutor, de uma depressão? A baixa da autoestima, né, sempre é um sintoma que ocorre na depressão, né? Então, na depressão, a pessoa começa a se descuidar, né, e muitas vezes não se dá conta que está se descuidando, e por todos os sintomas que já vêm vindo da depressão, né, a falta de motivação, a baixa da energia, né, o desencanto pela vida. Então a pessoa passa a se descuidar, até a imunidade passa a baixar, né, a imunidade baixa pela depressão, a parte psicológica influi na baixa da imunidade e aí colocando essa situação da perda dentária, né, acaba ocorrendo porque a pessoa, além do descuido, já está com a imunidade mais baixa, já fica mais sujeita a infecções, né, a doenças. Então... Doutor, o senhor esteve aqui semana passada com a Marley, as pessoas pediram muito, né, que o senhor estivesse aqui conosco novamente, falando principalmente sobre o tratamento da depressão. Como é tratada a depressão? E a gente sabe que existem vários níveis ou vários tipos, né, de depressão. Perfeito. A depressão, né, ela está trazendo assim um olhar muito grande da Organização Mundial da Saúde pela incapacidade que causa a depressão psíquica. Então, a depressão em 2020 vai ser o segundo maior problema de saúde pública mundial, e em 2030 vai ser o primeiro problema de saúde pública pela incapacidade que causa, mais do que as doenças cardiovasculares. Em relação ao tratamento, por isso que se torna importante tratar a depressão e tratar bem a depressão. E o que é importante para um tratamento da depressão? É fazer uma anamnese cuidadosa, né, do paciente, o histórico, a anamnese é todo histórico, para saber que tipo de depressão nós temos, quais são as causas dessa depressão. Então, é no que tu falavas, os tipos de depressão, porque uma reação depressiva vai ser tratada de uma maneira, um transtorno de humor unipolar ou bipolar de outra forma. Então, nas depressões reativas, muitas vezes a palavra, a psicoterapia, algumas sessões pode resolver, mas quando a depressão ela é moderada ou grave, né, então aí exige aquela visão biopsicossocial, né, porque há uma alteração da parte química cerebral, uma alteração nos neurotransmissores. Então, na depressão maior, nas depressões moderadas, há uma alteração dos neurotransmissores e aí a medicação, né, além da psicoterapia, do acompanhamento psicoterápico, a medicação é fundamental. E hoje se tem uma gama de medicamentos para todos os tipos de depressão. Aí, dependendo do tipo de depressão, se está agindo mais na serotonina ou na noradrenalina, vai se usar um tipo de antidepressivo, né? Aquelas depressões mais apáticas, vai se usar um antidepressivo que age na noradrenalina. Nas depressões mais ansiosas, um antidepressivo que age na serotonina. E existe até antidepressivos que agem na serotonina, noradrenalina e dopamina. Então se tem uma gama de antidepressivos para se usar nesses casos, né, que tem uma alteração da química cerebral. E os estudos mais avançados agora na Universidade Yale, nos Estados Unidos, mostram que o antidepressivo, ele também, além de melhorar os níveis de serotonina, de noradrenalina, ele aumenta a produção de neurônios no hipocampo do cérebro. É uma área do cérebro que aumenta, essa área que libera também as endorfinas quando aumenta a pessoa... Aumenta os neurônios? Aumenta os neurônios, a produção de neurônios. Não voltam mais.
os queimados não voltam mais. Eles Mas produzem novos neurônios? Produzem novos neurônios. Os antidepressivos ajudam para isso. Era uma coisa que não era sabida. Isso é uma novidade. Né? E muito sobre o funcionamento dos neurônios, hoje se sabe. Se achava antes até que as sinapses eram de neurônios para neurônios, e não é. Né? Um neurônio pode influir lá à distância no outro neurônio, tem várias maneiras de funcionar os neurônios. E também se viu que os exercícios também para as depressões leves funcionam bem, porque também aumentam produzem mais neurônios nessa área do hipocampo. Bom, então nas depressões, vai se associar a medicação, a psicoterapia, né? E também naqueles casos de depressão grave, nas depressões com risco de suicídio, com tentativa de suicídio, aí o tratamento passa a não ser a nível de consultório, e sim a nível hospitalar. Então se tem serviços de CTI psiquiátrica, como uma UTI clínica, que o paciente fica sob vigilância 24 horas, né? Pela enfermagem, e aí inicia um tratamento intensivo para recuperar da depressão, e o paciente sendo bem tratado, bem diagnosticado, em torno de 15 a 20 dias, o paciente está bem, o paciente está em condições de se manter a nível de consultório o tratamento. E aí o que é importante no tratamento da depressão? Também é a adesão do paciente. Porque muitas vezes o paciente melhora, às vezes até uma entrevista, inicia uma medicação, e a medicação em torno de 2 semanas, 3 semanas, traz uma melhora boa, e aí a pessoa se descuida, para de tomar o remédio, ou então até mais adiante, depois de um mês e pouco, já se sente bem e descuida, e aí recai. Então a adesão é importante, o paciente continuar com a medicação e tomar por algum tempo. Eu geralmente, o que eu coloco para os meus pacientes é que a primeira fase do tratamento é que eu vou tirar aqueles sintomas, né, que estão dando desconforto para a pessoa. A falta de vontade, o sono, a falta de sono, a ansiedade. Eu sempre falo na falta do sono, doutor, mas e o sono excessivo? Aquela pessoa que dorme, acorda, come, descansa um pouquinho, dorme de novo. Essa pessoa que está tendo um sono excessivo também pode ser um indício, doutor, de uma depressão? Exatamente, é uma depressão. Né? A depressão pode dar aumento de sono ou diminuição do sono. Ou a pessoa dorme demais, fica muito tempo na cama, passa o dia de pijama em casa, ou acorda muito cedo, é insônia terminal. Ele perde o sono no meio da noite, 3, 4 horas da manhã, e quando aparecem os pensamentos piores, os maiores fantasmas aparecem à noite, a pessoa começa com preocupações grandes. Então, como eu dizia, a primeira parte é tirar esses sintomas. E depois que a pessoa está bem, muitas vezes a pessoa volta para um estado que até é melhor do que antes, porque antes a pessoa já tinha sintomas de depressão e muitas vezes não tratava. Já tinha uma insônia, já tinha um desânimo, já tinha uma labilidade afetiva, já chorava um pouco, mas quando a depressão desencadeia, ou por um motivo, um desencadeante, ou por funcionamento interno, daquilo que nós falávamos, das substâncias cerebrais, os neurotransmissores que desequilibram, e a pessoa passa a ficar muito triste. Então, às vezes a pessoa, aí a pessoa apresenta mais sintomas, mas às vezes a pessoa já tinha alguns sintomas de depressão. No momento que faz o tratamento, que toma um antidepressivo adequado, volta para um funcionamento até melhor do que antes. Aí seria a segunda fase do tratamento, depois que ela já esbateu a sintomatologia, ela se manter assintomática e consolidar o quadro de estar bem. Né? E também não só a medicação é importante, enquanto que está se ajustando a medicação nas consultas, também tratar os aspectos psicológicos que envolve, porque é biopsicossocial. Então tem aspectos psicológicos e aspectos orgânicos, e as duas coisas são tratadas juntas, porque muitas vezes a pessoa melhora com antidepressivo, mas ela tem que agora se acostumar a viver bem. E se a mãe
tem depressão, o pai depressivo, quer dizer, essa coisa também que a gente sabe que pode ser hereditária, né? Sim. A depressão. E então, deixar esse recado assim para você que de repente está com algum sintoma, ver que seu marido ou seu filho, porque existe depressão também na adolescência e na fase infantil também, que o seu filho que trata também, né, a depressão na infância, né? Sim, ele está fazendo uma formação e trata a infância, toda a formação psiquiátrica. A gente tem formação para infância, adolescente e adulto. Né? É que tem uns que vão mais para uma área, né? Os médicos têm uns que eu prefiro atendo criança e adolescente, o que acontece é que à medida que a gente vai sendo procurado no consultório e começa a ter sucesso naqueles casos e ter jeito, né, naquele tratamento, aí vai tendo outras indicações e a pessoa acaba se especializando mais para um lado ou para o outro. E como tu dizias, o Leandro, ele tem muito jeito mesmo. O Leandro tem paciência com criança, né? Tem paciência. Mas o doutor Leandro já está atendendo. Já está, então já está atendendo. Ou com o doutor Silva da pai, criança ao adulto. ou né? com o doutor Leandro Silva filho, tá bom? Telefone, vou deixar o telefone para contato, doutor, que é o 3224-2401. Telefone direto do consultório do Dr. Abelardo Ciula, que é especialista em psiquiatria e psicossomática. É isso, doutor? É que as doenças psicossomáticas estão junto com a psiquiatria, mas na realidade o que se diz é psiquiatria. Né? Então tem certos, acho que talvez até em guia telefônico diz médico, psiquiatra e doenças psicossomáticas, né? Que a psicossomática está junto da psiquiatria, mas 3224 psiquiatria é a especialidade. 3224-2401. Obrigada, doutora Abelardo.